Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô com a alergia atacada, como sempre. A maioria dos vídeos vocês vão me ver assim. Ouvir, né? No caso, minha voz assim. Mas é crise alérgica. E, gente, não reparem o ângulo da filmagem porque não favoreceu. Mas no momento foi o único lugar que eu consegui tá colocando. E esse vídeo é bastante antigo. Agora que eu tô editando pra vocês. Então, aí no começo eu mostrei os ingredientes, que já tava tudo separadinho. Aí eu já tô batendo, fazendo a massa do bolo. Se eu não me engano, eu fiz uma massa branca e uma de chocolate. Numa forma de, acho que foi de 10 centímetros. 10 de largura e 10 de altura. Aí agora eu vou bater e daqui a pouco eu devo estar mostrando a vocês. Aí, gente, eu coloquei na forma. Aí, como eu disse pra vocês, eu fiz uma branca e uma de chocolate. E agora eu vou pôr pra assar. Gente, agora eu vou estar fazendo o recheio dos bolos. Se eu não me engano, eu fiz um recheio de beijinho. Aí eu vou estar colocando o leite condensado, depois o creme de leite e por último o coco. Aí eu vou estar fazendo o recheio de beijinho e depois eu vou vir mostrar o ponto pra vocês certinho. Gente, quando vocês estão aí assistindo o vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos pra ajudar no engajamento do canal, tá bom? E é isso, gente. Eu vou mostrando vocês aqui. Quando tiver pronto, vocês vão ver o ponto certinho do recheio. Por enquanto ainda tá bem líquido. Pronto, gente. Aí tá o recheio pronto. Ele ainda tá quente, né? Aí ele fica nessa consistência, mas depois ele toma uma consistência mais firme. Como vocês podem ver atrás, tá os dois bolinhos, que cresceu bem. Eu não lembro se eu mostro. Acho que eu mostro sem a massa a vocês, que se eu não me engano eu gravei a montagem. Gente, eu não tô colocando música, eu tô deixando passar quando eu não tô botando a minha voz, deixando passar no silencioso, porque tem alguns vídeos aí que eu botei as musiquinhas, só o toque tá dando direitos autorais. Aí eu vou ver aqui direito qual os vídeos que deu direitos autorais pra me ver qual é a música que tá dando isso. Porque eu não costumo colocar música nenhuma tocando assim, só esses toquinhos que já tem aqui pra me editar, né? Mas é isso, gente. Ó, aí tá o recheio, aí tá as duas massinhas, ó, tá vendo? Cresceu bem a massa. Cresceu bem, depois essa coisinha de cima eu tiro, essa tampinha. Agora eu já vou tá... esse plástico eu coloquei pra não criar aquelas películas em cima. Aí eu vou botar bem em contato com o recheio. Qualquer coisa que vocês for fazer, gente, de recheio pra bolo ou docinho de enrolar, se caso não for botar no plástico filme enrolado. Agora eu vou fazer outro recheio. Agora eu vou... Vocês vão ver aí, gente, porque eu não lembro qual é o recheio que eu fiz. Então, gente, como vocês estão vendo aí, é o recheio de leite ninho. Gente, eu faço essa quantidade pouquinha. No caso, aí eu fiz essa quantidade porque eu tava fazendo só para aqueles dois bolinhos mesmo. Mas eu agora tô com essa mania de fazer uma receita de cada vez. Porque eu acabo botando mais de uma receita na panela. Meu braço dói muito, meu pulso dói muito, incha. Então eu tô agora com essa mania de fazer um recheio de cada vez. E dá a impressão até que fica coisa mais rápida, porque pego o ponto mais rápido, aí eu vou, faço uma, depois boto na vasilha, faço outra e assim vai.
Gente, agora aí é um recheio de brigadeiro. Eu não lembro qual foi, em qual bolo que eu coloquei esse recheio, mas vocês vão ver aí mais pra frente. Eu devo ter colocado beijinho nos dois e um com ninho, outro com chocolate, não sei. Mais pra frente vocês vão ver. Isso aí. Aí eu tô mexendo esse. Vocês vão ver o ponto certinho, que é a mesma coisa dos outros. Tá bom? Aí... Ah, não. Se eu não me engano, isso aí era pra enrolar. Agora que eu lembrei. Não era recheio, não. Esse aí era fazer uns brigadeiros de enrolar mesmo. Olha a consistência dele. Eu enrolei... Agora eu não lembro se eu fiz só o brigadeiro de enrolar ou fiz... Acho que eu fiz de ninho também. Mas é isso, gente. Vai acompanhando aí. Que como eu disse, o vídeo é antigo, então... Algumas coisas eu não lembro. Mas aí vocês vão acompanhando e vão vendo junto comigo. Gente, aí agora é a parte da montagem do bolo. Esse topinho eu vou tá cortando ele. Tá torto, gente, porque eu não tenho senso de direção pra cortar a massa. Mas aí também eu tava aprendendo, gente, a cortar a massa, porque como vocês sabem, né, minha visão não é muito boa, então eu muitas vezes cortava errado. Mas na hora de fazer o bolo, dá pra acertar no chantilly, se tiver alguma parte torta. É isso. Hoje em dia eu até com a faca eu consigo cortar melhor, né? Eu corto com a faca maior, que eu acho que fica melhor pra mim cortar. Mas eu também tenho aquele negocinho de ferro, de arame, que é pra cortar o bolo também, que aí corta certinho, a fatia certinha. É só você regular a altura certinho. E é isso. Mas mesmo assim, deu super certo esse daí. Ficou meio tortinho, mas tá tudo certo. Aí tá as fatias. Eu acho que eu só usei 3 em cada. Eu botei 2 camadas de recheio e 3 de massa. As outras eu acho que eu guardei. Não lembro se eu dei para minhas filhas comer ou se eu usei para bolo de pote. Não me recordo agora. Mas é isso. Esse é o recheio de beijinho. Essa calda, gente, que eu faço, eu acho que eu fiz a calda de leite condensado com água. Uma calda básica, né? Hoje em dia, eu uso... Dessa daí é difícil. Eu usar dessa daí, né? De leite condensado com água. Hoje em dia, eu faço a caldinha com água. Aí eu fervo a água. Água com açúcar. Às vezes eu boto uma essência de baunilha. Mas eu fervo ela bem, entendeu? E pra quem tem o preconceito de molhar bolo com água, falar, tá molhando com água e tal. Gente, é porque a durabilidade é melhor, entendeu? Você molhando com leite, ou até com essa leite condensado com água aí, que acaba virando um leite também, a durabilidade do seu bolo, ele diminui, entendeu? Pode, dependendo do armazenamento que a pessoa fizer, pode azedar, entendeu? Então a água, ela bem fervida, é bem melhor para estar molhando o bolo, dura mais e não tem risco de azedar. Então eu optei mais na correria, às vezes quando eu esqueço, que a água tem que ferver, né? Então na correria, quando eu esqueço de já deixar pronta a calda, eu faço essa aí com leite condensado e água. O leite puro eu não uso, gente, porque o leite puro tem mais risco ainda de azedar. Então eu não gosto de usar. E antigamente eu usava, né, guaraná pra molhar. Eu particularmente nunca usei. E tem gente hoje em dia que ainda usa, que eu já vi. Já vi umas meninas falando. Mas eu particularmente não utilizo guaraná, nada dessas coisas não. É isso, gente. Agora, quantas camadas que eu botei? Que eu não me lembro. Nem eu tô falando aqui, nem reparei a quantidade de camada. Então, gente, eu montei... Esse aí é o preto, já montei o branco. E é isso. Gente, o preto era pra mim mesmo dentro de casa. O branco que era pra mim tá colocando na caixinha.
Por isso que ele ficou mais baixo, porque se eu botasse mais alto, ele não ia caber na caixinha. Agora, aí eu tava pesando os brigadeiros, pra tá enrolando, abri as forminhas e pesei os brigadeiros. Meus brigadeiros, gente, de festa, ele tem um peso final de 15 gramas. O brigadeiro em si, eu peso a massa, se eu não me engano, é com 12, 13 gramas. Que aí quando passa no granulado, o peso final dele vai para 15 gramas, entendeu? Porque se a gente não fizer isso, vai ficar desproporcional aos outros docinhos, se tiver outros sabores. Porque vamos supor, o de leite em pó. O de leite em pó eu posso pesar ele com a massa total de 15 gramas, porque quando ele passa no leite, ele não muda, não altera nenhum o peso dele, entendeu? Já o granulado altera. Então, se eu pesar o granulado também com 15 gramas e o ninho com 15 gramas, quando eu passar no granulado, ele vai estar maior do que o de ninho. Então, vai ficar desproporcional. Então, eu faço esse esqueminha. E outros sabores, dependendo do sabor, é outro peso também. Tipo, aquele de confete é outro peso também. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que testar. Se for a primeira vez, a gente testa, faz um teste. Pesa um, aí passa no confeite pra ver o tamanho que deu. Eu sempre faço isso. Ainda mais se for docinho novo, sei lá, alguma coisa nova que o cliente pedir. Aí eu sempre vou testando, fazendo isso. É isso, gente. Esse aí é o de leite ninho que eu fiz. Aí tô passando na peneirinha só pra tá tirando o excesso de leite em pó. Não ficar aquela crosta de leite, né? Isso aí é os carimbo que eu utilizei. Acho que eu vou mostrar pra vocês o carimbo que eu usei. Usei um pó pra decoração, acho que é rosa. Aí você bota o carimbinho assim no pó e vai lá no docinho. E é bom você carimbar o docinho, gente, esse tipo de leite em pó, assim que você enrolar. Porque depois que o leite em pó secar, o docinho tipo dá uma cristalizada. O leite, no caso. Aí pode rachar o docinho se você for querer carimbar depois. Então você tem que carimbar assim que você fizer. Olha, gente, que bonitinho. Ficou muito lindo, né? Esses com confete, granulados, essas coisas não dá pra carimbar, tá, gente? Só dá pra carimbar esses no leite em pó. Então, nem no açúcar, eu já tentei, não consegui. Então, é só com o leite mesmo. Esses outros confete, o máximo que você tem que fazer é, não sei, personalizar alguma coisa pra colocar em cima. Fazer aqueles, como se diz? Aquelas modelagens, né? De pasta americana, de pasta de leite ninho, não sei. Ou chocolate, esses apliques assim. Mas ficou bem bonitinho, gente. Agora eu vou estar confeitando, gente, um bolinho. Eu coloquei um pouquinho de recheio embaixo pra estar segurando. O meu bolo tá firmando na cake board. Porque às vezes, tipo, a gente tá espatulando e quando a gente vê o bolo já tá lá na China. É por conta disso, porque a gente não prende o nosso bolo na cake board. Hoje em dia eu não uso mais recheio, eu uso a glucose de milho. Porque eu acho que fica melhor e ela não tem sabor, entendeu? Então eu gosto de usar a glucose. É isso, gente. Aí vocês vão acompanhando aí a decoraçãozinha. É uma decoraçãozinha simples. Só pra botar na caixinha mesmo. E vocês vão acompanhando aí. Vou colocar uma musiquinha, gente, pra não ficar tanto tempo em silêncio. Porque já passou o vídeo quase todo eu falando e as partes em silêncio. Agora eu vou botar uma musiquinha.
Gente, aí eu fiz essa decoraçãozinha simples no bolo. Gente, eu coloquei esse topo aí que eu mostrei pra vocês. Minha irmã que faz, gente, os topos do bolo pra mim. A maioria das coisas de papelaria, ela que faz pra mim. Aí eu coloquei esse topo redondinho, porque eu não trabalho com aqueles desenhos ainda, gente. Eu ainda não tenho uma coordenação motora boa pra fazer esses desenhos, mas eu vou começar a treinar. Aí eu optei por colocar o topo. Mas ficou assim, um bolo simplesinho. Fiz esse... Qual o nome dessa decoração do lado, gente? Esqueci. Fugiu da mente. Acho que é Ivy Cake. Fiz esse Ivy Cake do lado. Vou olhar aqui pra ver se é o nome, se esse nome tá certo que eu tô falando. Aí coloquei nessa caixinha, gente. Olha que bonitinho que fica. Quando eu fui colocar essa parte aqui pra colocar os docinhos, deu uma encostadinha na parte do chantilly. Porque essas caixas normalmente é pra usar o bolo no acetato. Que aí fica direitinho, entendeu? Mas aí não danificou a decoração, nada disso não. Deu pra encaixar direitinho. Eu dei um jeitinho lá, cortei pra ele ficar mais larguinho. Aí só deu uma encostadinha, mas tudo certo. Aí depois que eu colocar isso aí, eu vou estar pondo os docinhos. Gente, eu coloquei assim os docinhos, ó, intercalando. Botei um brigadeiro com um leitinho. Leitinho carimbado, bonitinho. Aí agora, gente, eu tive um probleminha aí nessa parte de fechar. Porque essa tampa da caixa, ela veio amassada. Quando eu fui colocar em cima, se eu não me engano, eu acabei... uma parte pegou em cima do docinho. Aí deu tipo aquele cortezinho em cima do docinho. Mas não teve o que fazer, gente. Porque tava amassada a embalagem. Porque na verdade ela vem aberta, né? Aí quando a gente... não, minto. Eu acho que essa daí eu comprei aberta já. Porque normalmente ela vem daquele jeito coisinha, a gente que vai dobrando. Essa daí eu comprei duas, se eu não me engano. E eu já comprei ela assim, já montada. Aí veio com esse amassado. E eu não... Na hora da pressa eu não percebi. Mas eu dei um jeitinho e encaixou assim mesmo e tá tudo certo. Prontinho, gente. Agora vocês olhem o resultado, que bonitinho ficou. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha com os amigos. Beijo, até o próximo vídeo.